Olá, turma, estamos de volta, sou Fábio Luiz, tá? E vamos dar continuidade aí à introdução, tá? Ao estudo da biotecnologia e aos avanços biotecnológicos, mais especificamente. Então, na última aula eu encerrei lá falando sobre a paternidade, né? Trouxe aí os avanços da biotecnologia e agora vamos dar início aí novamente à nanotecnologia, tá? Então, essa ciência é bem importante, bem promissora também dentro da área biotecnológica, principalmente no ramo ali da medicina, da farmacologia, porque é uma tecnologia que trabalha sempre em escala nanométrica, tá? Então, essa nanotecnologia aí, ela vai sempre estar dedicada à manipulação ou à confecção de matérias numa escala atômica ou numa escala molecular, tá? Então, ela vai trabalhar com coisas bem pequenininhas, bem mínimas mesmo, que então a gente costuma dizer que a própria nanotecnologia trabalha com estruturas de 1 até 1000 nanômetros, então isso são coisas bem pequenininhas, tá? Ela pode ser utilizada aí em diferentes setores, como a própria medicina. A eletrônica é um ramo promissor, porque hoje a gente já tem o avanço aí de chips, né, computadores computacionais, inseridos ali com células neuronais, né, então é um avanço biotecnológico bem considerável, assim, nos termos de ousadia, né, porque está unindo ali o setor da nanotecnologia eletrônica junto com a nanotecnologia da biologia mesmo, né, então são duas coisas que vão se integrar, esses chips de processadores juntamente com redes neuronais vivas, então tem vamos dizer, uma premissa bem considerável, né, para os próximos anos aí com o trabalho de novos computadores aí integrando essas duas tecnologias. Na medicina, a nanotecnologia se destaca bastante em questão do trabalho, né, de entrega de fármacos, por exemplo, ou mesmo micelas poliméricas que podem estar transportando ali alguma substância dentro do corpo, sendo destinadas a locais específicos, né? Para quem ainda não conhece, micelas podem ser comparadas aí com os nossos lisossomos, tá? Que são organelas, são pequenos espaços que se criam ali e envoltos por uma membrana, seja ela lipídica ou de qualquer outra composição, ou sendo uma bicamada ou uma única camada, tá? Então, essa micela ela vai ser formada através dessa manipulação nanotecnológica e ela tem o poder ali de estar transportando fármacos, medicamentos ou mesmo agindo ali como células de defesa dentro do organismo, tá? Então é um ramo bem promissor e é um ramo que também está crescendo dentro da biotecnologia aí, uma área bem interessante, tá? Também, como eu falei, a capacidade de armazenamento e processamento de dados computacionais, tá? A própria junção ali de células vivas com esses processadores vai permitir ali um trabalho muito melhor em termos de inteligências artificiais e outros setores, tá? E a criação de novos mecanismos também para a administração desses medicamentos. Como eu disse, as micélicas poliméricas são bem utilizadas hoje em dia, né? Que são camadas aí de gordura, usam fosfolipídios e uma gama de diversas outras substâncias ali na sua composição. Um outro material que a gente pode estar comparando com as micelas poliméricas é o sabão, tá? Aquele próprio sabão doméstico que a gente utiliza em casa, ele também tem esse viés nanotecnológico, porque quando você insere um sabão na água, por exemplo, e coloca a roupa de molho, essas micelas ali que estão presentes no sabão vão se formar colocando ali como um invólucro, né, nas micropartículas de sujeira. E isso, quando você acaba enxaguando o sabão, é levado ali para a rede de esgoto, justamente através dessas micelas, tá? Então, a nanotecnologia ela está presente também nesses setores, elaborando esse tipo de célula, de micelas aí, tá? Dentro do setor industrial, a gente também trabalha com a biolixiviação, que é uma tecnologia que está presente ali fortemente na área da mineração, tanto para o tratamento desses resíduos de mineração, tá? Muitas vezes resíduos tóxicos, a gente tem aí alguns casos não muito distantes, né? Até bem recentes que a gente pode citar, foram o estouro de algumas barragens, principalmente aquela que pegou o Rio Doce lá em Minas Gerais, né, caiu para o Espírito Santo ali, trazendo um desequilíbrio ecológico muito grande. Então, um trabalho
que é bem promissor dentro dessa recuperação dessas áreas que foram contaminadas por esses metais tóxicos, seria a própria biolixiviação, que é o uso de micro-organismos para estar recuperando ali, né, degradando esses minerais, ou mesmo em mineradoras, desgastando alguma matéria que não seja muito utilizada, separando daquele material que seja precioso, por exemplo. Vamos dar um exemplo aí, na mineração de ouro, por exemplo, você pode estar, onde se faz a mineração em rocha dura, pode estar usando ali a biolixiviação, no caso, para estar retirando esses fragmentos minerais de volta do ouro, deixando ele bem limpo ali, né? Então é um processo relativamente simples, né, que também é bastante utilizado hoje, principalmente pela Vale do Rio Doce, ela usa bastante esse processo. Então, são metais de grande interesse econômico, eles são sempre solubilizados através de seus materiais pela atividade bacteriana, exclusivamente são bactérias que fazem esse trabalho, principalmente bactérias litotróficas, tá, que tem já esse poder de estar degradando aí minerais aí. Então, é feito um processo ali onde é armazenado esse material. Essas pedras de interesse são colocados ali num processo em que há um processo de irrigação e um processo de drenagem, sempre para estar renovando ali o meio, né? A água que corre ali pelo meio dessa pilha de minério. Há uma área que é impermeabilizada, pois ali irá ocorrer a formação de biofilmes bacterianos e é a partir dali que se começa o processo de extração desses metais preciosos, tá? Esse processo de drenagem vai levar essa solução contendo os metabólitos bacterianos ali para um tanque, né, para uma coleta, e ali vai haver ali outros micro-organismos que vão trabalhar junto com soluções ácidas para estar degradando ali os metais que não são de interesse, né, dentro da tal. Claro, cada material vai ter um micro-organismo específico que vai ser trabalhado ali, mas um que é mais utilizado hoje é o T-ferrooxidans, tá? Então é uma bactéria aí que ela acaba oxidando minerais e contribui bastante para esse trabalho. Então, outros exemplos da biohidrometalurgia por ação de micro-organismos são a dessulfurização do carvão, reduzindo assim os sulfetos, né, e os sulfatos que estão presentes ali no carvão mineral. Isso acaba reduzindo a emissão desse gás sulfúrico, né, para a atmosfera, que também contribui para o efeito ali do efeito estufa, né, o aquecimento global. E também a remoção de metais pesados de efluentes industriais através dessas biomassas bacterianas, tá? Um outro exemplo também que se utiliza de bactérias para estar recuperando ou fazendo algum reuso de materiais é o próprio descarte ali dentro do lixo eletrônico. Então a gente sabe que esses lixos eletrônicos, eles carregam bastante materiais ali valiosos, né, dentro dos seus componentes, mas também geram muito resíduos, principalmente através do plástico, que é uma problemática bem atual aí no planeta, né, que é essa questão do plástico, né, nos ecossistemas e também a magnificação trófica dos microplásticos que elas vão acontecendo aí ao longo da cadeia alimentar. Então, hoje a gente já vê pesquisas aí que apontam microplásticos dentro do cérebro humano, por exemplo, né? Então, essa problemática pode ser um pouco minimizada através do uso da biotecnologia, através do uso de micro-organismos ali, trabalhando para dissolver e para recuperar esses materiais que estão presentes ali nesse lixo eletrônico, tá? Como computadores velhos, TVs, né, celulares e, claro, também as pilhas eletrônicas que são bastante, uma problemática bastante presente hoje nos ecossistemas, né? Que contém chumbo e outros materiais ali também bastante danosos ao meio ambiente. Então, com uma enorme quantidade de chumbo, mais uma vez, mercúrio e outras substâncias químicas, esses lixos eletrônicos têm gerado cada vez mais problemas ambientais e de saúde no mundo todo, né? Então, uma das soluções viáveis dentro da biotecnologia é a utilização de micro-organismos para estarem degradando esse material, tá? Então, de acordo com o relatório global e-Waste Monitor de 2017, que foi realizado lá pela Universidade das Nações Unidas e pela International
Telecommunication Union, tá? Desculpem aí o inglês, e pela Associação Internacional de Resíduos Sólidos. Então, o brasileiro gera, em média, 7,4 quilos de lixo eletrônico todo ano. Então, é uma quantidade bem considerada. Você vai multiplicar isso aí por milhões de brasileiros, então você vai ter um número astronômico aí de toneladas de lixo eletrônico, tá? Sem contar que existem países mais populosos e países mais tecnológicos, que utilizam muito mais essas tecnologias eletrônicas do que o país, né? Que aqui a gente ainda tem um pequeno problema de acessibilidade a todos os setores da sociedade em relação a esses equipamentos eletrônicos. Mas quando se trata de países desenvolvidos, você tem uma problemática muito maior, o agravamento desse lixo eletrônico acaba sendo bem substancial, tá? Então, a biotecnologia vem sempre trabalhando nesse setor, tentando trazer alguma inovação, alguma solução prática aí, tanto para o meio ambiente quanto para o dia a dia do ser humano, tá? Então aí no mundo, tá, a gente está vendo aí pela fonte da Global E-Waste Monitor, então a gente tem ali o descarte apenas de 20% de parte desse material tem o destino correto, por exemplo, pilhas. Então a gente tem locais específicos para você dispensar ali, pilhas, baterias, inclusive aqui no campus, né, avançado de Lucas, nós temos aqui a recolha de baterias, de pilhas. Se vocês precisarem fazer aí o descarte correto, quiserem trabalhar ecologicamente correto, traga essas pilhas e baterias que a gente faz o descarte aqui, tá? Então, e 80% então é o descarte correto. Então significa que 80% de todo esse lixo eletrônico do mundo, chamado e-lixo, ou e-trash, né, do inglês, ele acaba sendo descartado aí no meio ambiente e acaba poluindo fontes de água, né, prejudicando aí ecossistemas inteiros. Então, ao serem descartados em terrenos sanitários, sem sistema de impermeabilização ou em lixões, esses materiais tóxicos acabam causando danos ao ambiente, contaminando o solo, lençóis subterrâneos de água, os lençóis freáticos, né? E isso traz um desequilíbrio muito grande, é uma problemática bem presente, tá? Então, de acordo com o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele dispõe aí de algumas legislações mais efetivas a partir ali de 99, tá? Que regulamenta esse descarte e esse gerenciamento ambientalmente adequado de pilhas e algumas baterias utilizadas, onde abrange coleta, a própria reutilização de alguns desses materiais, como o próprio chumbo, tá? A reciclagem de outro, como o plástico, por exemplo, ou alumínio que vem acompanhando esse material, e o tratamento e disposição final. Inclusive, existem algumas empresas que já são especializadas nesse tratamento, né? Nessa biodegradação, assim, vamos dizer, de parte desses materiais, também utilizando enzimas bacterianas de micro-organismos e os próprios organismos vivos ali sendo inseridos, utilizando esse material como insumo, né, de crescimento ali para os micro-organismos. Então é bem bacana, a gente ao longo da disciplina, a gente vai voltar a trabalhar com isso, falar sobre esses assuntos, tá? Então, para orientar os usuários, as embalagens acabam informando se a pilha pode ou não ser jogada em lixo comum. Mas, basicamente, todas as pilhas, baterias, né, elas são recomendadas que não sejam jogadas ali junto com o lixo comum, aquele que a gente acaba descartando dentro de casa mesmo, não é muito adequado, tá? Então, no caso das baterias de celulares, o manual do fabricante orienta o usuário a sempre respeitar o descarte. Geralmente, revendedoras de celulares, lojas de habilitação de chips, né, como essas multinacionais que trabalham com a telefonia no país, geralmente eles fazem a coleta disso, disponibiliza lá para você poder levar essas baterias e estar descartando. Mas também existem vários institutos federais que trabalham com isso, outras universidades também e órgãos públicos que levam em consideração essa temática, né, e fazem aí a coleta desse material. Então, o material, para ele ser ecologicamente correto, ele tem que passar ali pelo recebimento, né, uma desmontagem, vai ser separada as suas partes de acordo com o material usado, é feita uma descaracterização ali do que vai ser utilizado e o que não é. Esse material é separado, né, há uma segregação por tipo de material e aí ele recebe a sua destinação final, virando aí matéria-prima novamente para outra cadeia produtiva, né.
Então esse produto vai passar ali pelo novo processo de produção, vai receber ali os tratamentos adequados e se manter aí um ciclo de reciclagem, né? Sempre com esse selo de o ecologicamente correto. Então, quando forem comprar pilhas, baterias ou qualquer material eletrônico, procurem por esse selo, porque você vai estar contribuindo tanto com a empresa que está fabricando isso, como também, claro, com as vidas futuras aí, com a manutenção correta do meio ambiente, tá? Então, mais uma vez aí, só para a gente ver como é que esse lixo eletrônico é descartado, vai seguir sempre o mesmo princípio, tá? De descarte. E um ramo que é bem promissor, a qual eu atuo, e eu acho que eu vou puxar o leque da disciplina sempre para esse lado, é a biotecnologia industrial, que vai trabalhar basicamente com processos fermentativos, onde vai estar sendo utilizados micro-organismos para converter resíduos ou materiais sem muito valor agregado em produtos de maior valor agregado, tá? Então, as fermentações são bem utilizadas, utilizando resíduos agroindustriais, né, que muitas vezes nem para caldeira acaba servindo esses resíduos, então acabam sendo descartados no meio ambiente ou armazenados de forma perigosa em galpões e em armazéns. Tá? Um exemplo prático disso é o subproduto lá da fabricação do biodiesel, né? Onde no processo de transesterificação de óleos vegetais e gorduras animais, há uma conversão ali, né, dessa gordura para o biodiesel. E há um resíduo que sobra dessa bioconversão, que é o chamado glicerol bruto, tá? Esse glicerol é bastante utilizado por vários segmentos da indústria, como a indústria alimentícia, farmacêutica, a própria indústria médica, só que ele tem uma utilização onde precisa passar por um processo de purificação, o que fica um pouco caro para estar utilizando esse glicerol, essa glicerina bruta, né? Então, muitos produtores acabam acumulando isso, e uma das alternativas bem viáveis, né, para eliminar esse produto, que é um produto orgânico altamente poluente, seria esses processos bem fermentativos, aonde há ali a bioconversão de produtos, né? Então, esse glicerol pode ser utilizado para ser transformado em biopolímeros, né, e outros produtos aí dentro. Mas eu gosto de destacar os biopolímeros, porque isso também vai contribuir aí com a minimização do excesso de plásticos, né, dentro dos diferentes ambientes. Existem cepas que são melhoradas geneticamente para poderem realizar esse trabalho, principalmente as cepas que produzem enzimas específicas, né, para degradação ou para bioconversão ali desse material. Então a gente utiliza aí o melhoramento genético, acaba deletando alguns genes, inserindo outros, para que a produtividade desse micro-organismo passe a ser maior ali na conversão do produto de interesse, tá? Então essa bioconversão de produtos é bem utilizada hoje, um ramo promissor que a indústria segue. A gente tem algumas indústrias bem conhecidas aí hoje em dia que trabalham com isso, tá? Na produção do plástico verde, na própria fabricação de biopolímeros, que leva pouquíssimo tempo para ser degradado aí nos meio ambientes. Existem algumas empresas multinacionais, como a polêmica Teflon, né, que hoje está procurando trabalhar com esses plásticos verdes e também com outra tecnologia, como por exemplo um 3-propanodiol, que é utilizado aí, né, como forma de pintura nas suas panelas de Teflon, também em fitas adesivas, né, em processos térmicos, é bem utilizado um 3-PDO. E a própria Braskem aí, que utiliza esses plásticos verdes aí como principal meio na produção de bioplásticos, tá? A Braskem é a maior indústria química, bioquímica, vamos dizer assim, dentro da América Latina, e ela está sendo uma pioneira aí nessa produção de bioplásticos. Por hoje, tá? Eu vou encerrar essa videoaula. Vamos aí dar continuidade no trabalhos com outros materiais e outros assuntos que sejam mais avançados, pertinentes à disciplina. E para terminar, eu vou recomendar aí uma bibliografia bem interessante que a gente vai acabar utilizando bastante dentro da disciplina, que é esses volumes, esses 3 volumes da biotecnologia industrial, tá? Então ela vem falando ali sobre alimentos, sobre engenharia bioquímica e sobre os próprios processos fermentativos e enzimáticos. Então dá uma abordagem bem bacana ali dentro da disciplina. E o próprio livro de Biotecnologia Industrial, volume 4 ali de Moraes, que também traz aí conteúdos bastante aí dentro da biotecnologia, principalmente quando se trata desses avanços. Por hoje a gente encerra por aqui e eu vejo vocês na próxima aula. Até lá, turma. Bons estudos.